Você está replantando a mesma horta todo ano e já está cansado disso? Sabe aquela sensação? Você prepara a terra, planta com cuidado, colhe uma única vez e aí precisa começar tudo de novo do zero. É trabalhoso, caro e, sejamos honestos, desanimador. Mas e se eu te dissesse que existe um grupo especial de plantas que você planta uma vez na vida e elas ficam produzindo ano após ano sem precisar de replantio? Plantas que voltam sozinhas a cada estação, ficam mais fortes com o tempo e ainda se multiplicam naturalmente no seu jardim. Isso não é fantasia. Isso é o que as plantas perenes comestíveis fazem. Hoje eu vou te mostrar 15 dessas plantas incríveis. Plantas que você provavelmente já conhece, que são deliciosas, fáceis de encontrar e que praticamente se cuidam sozinhas depois de estabelecidas. Antes de começarmos, preciso te explicar um conceito rápido que vai mudar a forma como você pensa sobre a sua horta. Plantas perenes são aquelas que vivem por vários anos, ao contrário das anuais que morrem depois de uma estação. Uma vez que você as planta e elas se estabelecem, elas voltam sozinhas toda a temporada, muitas vezes ficando mais produtivas a cada ano que passa. A vantagem é óbvia: você investe uma vez e colhe por anos, às vezes por décadas, mas tem mais do que só economia. Plantas perenes desenvolvem raízes profundas e fortes, o que as torna muito mais resistentes a secas, pragas e doenças. Elas exigem muito menos trabalho, e como o solo não precisa ser revirado a cada estação, a vida microbiana permanece saudável. É jardinagem mais inteligente e sustentável. Vamos às 15 campeãs. Fique até o final, porque vou mostrar como plantar cada uma corretamente e os truques para maximizar a produção ano após ano. Número 1. Alho poró perpétuo. Essa é uma das plantas mais subestimadas da horta. O alho poró perpétuo é como o alho poró comum que você conhece, mas este nunca precisa ser replantado. Ele forma touceiras que se multiplicam naturalmente. Você colhe os talos externos quando atingem o tamanho que quiser, e a planta continua produzindo novos talos pelo centro. É colheita contínua por anos a fio. O sabor é delicado, entre alho e cebola, perfeito para sopas, refogados e omeletes. E o melhor, quanto mais você colhe, mais a planta produz. Como plantar? Sol pleno ou sombra parcial, solo rico e bem drenado, espaçamento de 20 centímetros. Nos primeiros meses, regue regularmente. Depois, ela se vira praticamente sozinha. Número 2. Alcachofra. Uma planta que pode produzir por 5 a 10 anos a partir de um único plantio. Cada planta bem estabelecida pode dar de 10 a 15 alcachofras por ano. Além de deliciosa, ela é linda no jardim, com folhas prateadas e arquitetônicas. Ela precisa de espaço, cerca de 1 metro quadrado quando madura, mas o investimento vale cada centímetro. Como plantar? Local bem ensolarado, solo profundo enriquecido com composto e esterco curtido. Plante no final do inverno ou início da primavera. Colha os botões quando estão firmes, antes de começarem a abrir. Número 3. Aspargo. O aspargo é o investimento definitivo. Pode produzir por 15 a 20 anos a partir de um único plantio. O segredo é a paciência. Nos 2 primeiros anos, você não colhe nada. A planta precisa desse tempo para desenvolver um sistema de raízes profundo e robusto. Mas a partir do 3º ano, os brotos chegam na primavera e a colheita aumenta a cada temporada. Aspargo fresco em casa é um luxo que poucos têm. Como plantar? Trincheira de 30 centímetros de profundidade, solo muito rico. Plante as coroas com espaçamento de 40 centímetros. Mantenha livre de ervas daninhas. Sua paciência será recompensada com décadas de colheita. Número 4. Ruibarbo. Pode viver por 20 anos ou mais.
Os talos vermelhos e ácidos são perfeitos para tortas, geleias e sobremesas. Uma planta madura produz de 3 a 5 quilos de talos por ano e fica mais produtiva conforme envelhece. Como plantar? Sombra parcial em regiões quentes, sol pleno em climas mais frescos, solo profundo com muito composto. Plante as coroas no final do inverno, colha só a partir do segundo ano. Número 5, hortelã. A hortelã é tão vigorosa que o desafio não é fazê-la crescer, é contê-la. Uma vez plantada, ela se espalha por rizomas subterrâneos e ocupa todo o espaço disponível. A dica: plante em vasos grandes ou canteiros com bordas enterradas para controlar o crescimento. Existem dezenas de variedades com aromas únicos. Todas são perenes e produzem por décadas. Colha regularmente cortando os ramos. Isso estimula crescimento mais denso e produtivo. Número 6. Alecrim. Uma planta perene mediterrânea que pode viver por décadas, transformando-se em um arbusto lenhoso e aromático. É uma das ervas mais resistentes e de menor manutenção que existem. Uma única planta fornece tempero fresco suficiente para uma família por anos, versátil na cozinha. Carnes, aves, peixes, pães, batatas e até sobremesas. Ter alecrim fresco sempre à mão eleva qualquer prato. Como plantar? Local bem ensolarado e com excelente drenagem. Alecrim detesta solo encharcado. Se o seu solo for argiloso, adicione areia. Espaço generoso, porque a planta pode crescer até 1,5 metros de altura e largura. Uma vez estabelecido, tolera seca muito bem. Número 7. Sálvia. Outra erva perene mediterrânea que produz por muitos anos. Suas folhas aveludadas e aromáticas são indispensáveis em pratos de carne, massas recheadas, manteigas aromatizadas e chás medicinais. Uma planta fornece tempero fresco abundante por anos a fio. Como plantar? Sol pleno, solo bem drenado, espaçamento de 40 a 60 centímetros. Muito tolerante à seca quando estabelecida. Faça podas anuais após a floração para manter a planta compacta e produtiva. Número 8. Tomilho. Forma tapetes aromáticos de baixo crescimento que podem viver por muitos anos. Existem dezenas de variedades. Tomilho comum, tomilho limão, tomilho laranja, cada um com nuances aromáticas únicas. Todos são perenes e fáceis de cultivar. Essencial na culinária mediterrânea, combina com praticamente tudo: carnes, legumes, sopas, pães. Como plantar? Sol pleno com excelente drenagem. Pode crescer entre pedras de caminhos. Quanto mais você colhe, mais denso ele fica. Número 9. Orégano, a erva perene por excelência para quem ama a culinária italiana. Uma vez plantado, produz folhas aromáticas indefinidamente. O orégano se espalha por estolões, criando tapetes verdes. Uma pequena muda pode cobrir meio metro quadrado em poucos anos. O sabor do orégano fresco é incomparável com o seco. Pizzas, molhos de tomate, carnes grelhadas. A lista de usos é infinita. Como plantar? Sol pleno ou sombra parcial. Mais tolerante que outras ervas mediterrâneas. Colha constantemente cortando ramos inteiros para estimular a produção de folhas novas e tenras. Número 10. Cebolinha. Uma das perenes mais fáceis e produtivas que existem. Forma touceiras que se expandem naturalmente, fornecendo folhas frescas praticamente o ano todo. As flores roxas da primavera são comestíveis, bonitas e atraem polinizadores. O sabor delicado de cebola das folhas é perfeito para saladas, omeletes, molhos, cremes e decoração de pratos. Como plantar? Extremamente tolerante. Cresce em praticamente qualquer lugar. Sol pleno ou sombra parcial, solo rico ou pobre. Colhe cortando as folhas na base quando atingem 15 a 20 centímetros. A cada 2 ou 3 anos, divida as touceiras para rejuvenescer e multiplicar suas plantas. Número 11.
Estragão francês, uma erva perene sofisticada com sabor único, levemente anisado. É essencial na culinária francesa clássica e, uma vez estabelecida, produz por muitos anos. Um detalhe importante: o estragão francês não produz sementes viáveis. Toda muda vem de divisão de raízes, o que garante que você está plantando a variedade verdadeira, com sabor autêntico. Perfeito para molhos bearnés e holandês, frango, peixes, ovos e vinagres aromatizados. Como plantar? Sol pleno ou sombra parcial, solo rico e bem drenado. No inverno, a parte aérea morre, mas as raízes ficam vivas e rebrotam com vigor na primavera. Número 12. Couve perene, menos conhecida que a couve comum, mas uma maravilha para quem quer colheitas contínuas. Ela forma plantas arbustivas que produzem folhas por anos. Ao contrário da couve anual, você colhe folhas externas continuamente enquanto o centro da planta segue produzindo. É colheita constante, sem interrupção. As folhas são nutritivas, versáteis e saborosas. Refogados, sopas, sucos verdes, chips, saladas. Um superalimento crescendo no seu quintal. Como plantar? Sol pleno ou sombra parcial. Solo enriquecido com composto. Espaçamento de 60 centímetros. Adube a cada 2 meses para manter produção vigorosa. Número 13. Alcaparreira. Aquelas alcaparras caras que você compra no supermercado podem ser produzidas em casa. A alcaparreira é um arbusto perene que produz por décadas. Uma planta madura produz centenas de botões por ano. Além dos botões, os frutos também são comestíveis quando conservados. São 2 colheitas diferentes de uma única planta. Como plantar? Muito sol e excelente drenagem. Originária do Mediterrâneo, é adaptada a condições quentes e secas. Tolera solo pobre. Colha os botões florais pela manhã antes de abrirem. Quanto mais você colhe, mais botões a planta produz. Número 14. Cúrcuma, o açafrão da terra. Uma planta perene tropical cujos rizomas são aquele pó dourado tão valorizado. Plante uma vez e colha rizomas frescos por muitos anos. O açafrão fresco tem sabor e propriedades muito superiores ao pó industrializado, e uma única planta se multiplica naturalmente, fornecendo cada vez mais rizomas a cada estação. As folhas jovens também são comestíveis e usadas em culinárias asiáticas. Como plantar? Clima quente e úmido, sombra parcial, solo rico e bem drenado. Mantenha o solo constantemente úmido durante o crescimento. Colha os rizomas após 8 a 10 meses, quando a folhagem começa a amarelar. Número 15. Gengibre. Assim como a cúrcuma, o gengibre se multiplica naturalmente. Um pedaço de rizoma plantado se transforma em muitos rizomas que você colhe e replanta continuamente. Gengibre fresco caseiro tem sabor incomparável com o comprado, essencial em tantas culinárias, asiática, indiana, drinks, chás medicinais, sobremesas. Ter gengibre sempre disponível transforma a cozinha. Como plantar? Clima quente, solo rico e bem drenado. Pode ser cultivado em vasos em regiões frias. Plante pedaços de rizoma com brotos na primavera. Colha após 8 a 10 meses. Sempre guarde os melhores rizomas para o próximo plantio. Você terá cada vez mais plantas. Agora que você conhece as 15 campeãs, deixa eu compartilhar 5 estratégias simples para maximizar a produção dessas plantas maravilhosas. Estratégia 1. Adubação anual generosa. Mesmo sendo resistentes, essas plantas produzem muito mais quando bem nutridas. Adicione composto orgânico ao redor de cada planta no início da primavera. Estratégia 2. Divisão regular. Muitas perenes se beneficiam de divisão a cada 2 ou 3 anos. Isso rejuvenesce a planta, aumenta a produtividade e ainda multiplica suas mudas. De graça. Estratégia 3. Colheita frequente. Pode parecer contraintuitivo, mas colher mais estimula a produção maior na maioria dessas plantas. Não tenha medo de colher.
Quanto mais você colhe, mais elas produzem. Estratégia 4: cobertura morta. Uma camada de matéria orgânica ao redor das plantas mantém a umidade, controla a temperatura do solo e o alimenta gradualmente. Estratégia 5: rotação de áreas de colheita. Em plantas que formam touceiras grandes, alterne as áreas que você colhe com intensidade. Isso deixa outras partes descansarem e recuperarem vigor. Para montar uma horta perene produtiva de verdade, pense em camadas, plantas mais altas atrás, arbustos como alcachofra e alecrim no meio, ervas e plantas baixas na frente. Agrupe as mediterrâneas juntas. Alecrim, sálvia e tomilho adoram as mesmas condições. Hortelã e cebolinha, que preferem mais umidade, ficam num canteiro separado. Use os espaços entre plantas jovens para cultivar anuais, enquanto as perenes se estabelecem. E deixe algumas flores para os polinizadores. Eles são aliados essenciais de toda a horta. Resumindo as 15 plantas perenes que você planta uma vez e colhe para sempre: alho-poró perpétuo, alcachofra, aspargo, ruibarbo, hortelã, alecrim, sálvia, tomilho, orégano, cebolinha, estragão francês, couve perene, alcaparreira, cúrcuma e gengibre. Cada uma dessas plantas é um investimento em colheitas futuras. São plantas que trabalham por você ano após ano, ficando mais estabelecidas, mais produtivas e se multiplicando naturalmente. O mais bonito das perenes é que elas criam uma conexão de longo prazo entre você e o seu jardim. Você as vê crescer e amadurecer, aprende seus ritmos e desenvolve uma relação que vai muito além do simples cultivo. Comece com 3 ou 4 das que mais chamaram sua atenção ou que você mais usa na cozinha. Com o tempo, vá adicionando outras. Em poucos anos, você terá uma horta estabelecida que fornece colheitas abundantes com esforço mínimo. Conte nos comentários qual dessas plantas você já cultiva ou qual vai plantar primeiro. Suas experiências ajudam outros jardineiros nessa jornada. Se esse conteúdo abriu seus olhos para as possibilidades das plantas perenes, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago conhecimento prático para tornar a jardinagem alimentar mais fácil e gratificante. Plante com visão de futuro, cultive com paciência e colha os frutos por muitos anos. Até o próximo encontro. Boas colheitas!